Davi, Rei Davi, ou melhor, A Casa de Davi, a nova série da Amazon Prime. Ué, uma série anti-lacrate nessa plataforma. Realmente as coisas estão mudando. E não posso nem falar que é o efeito Trump, pois afinal essa série foi idealizada e produzida já tem algum tempo. Mas pode ser o efeito The Chosen? Pode ser. Ainda mais que está vindo aí a continuação do filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Não é mesmo? Então sejam bem-vindos ao seu novo canal de curiosidades, informações, assuntos aleatórios, coincidências, nerdices e tudo aquilo que meus dreads decidirem falar. Afinal, porque você está em Dread Talks, aqui que eu vos falo é Léo Brasilai. E aí, meus intrépidos, minhas intrépidas, tudo na paz? Tudo beleza? E aí? Esse vídeo de hoje, ele foi sugerido por Deixa que eu chuto, Perna de Compasso e Cintura de Ovo. Muito obrigado pela sua sugestão. E se você também tiver a fim de participar, deixar seu comentário, seu like, manda aí. Ou então manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, Léo Brasilai. Beleza? Eu já vou falar da série de Davi. Afinal, na verdade, eu sei até muito sobre Davi. Eu moro em Israel, terra de Davi. Mas antes, a gente tem que entender por que a Amazon Prime, que até ontem era lacrate, assim como a Netflix, assim também como toda Hollywood, né? E agora resolveu lançar uma série religiosa. Afinal, vocês sabem que The Chosen é uma série que é produzida e bancada pelo seu diretor, Dallas Jenkins. Não tem outro streaming produzindo. A Amazon Prime nunca teve esse viés tradicional, família. Afinal, até ontem mesmo estava lançando que é Anéis do Poder, né? O Senhor dos Anéis da Lacrate. Estava lançando também The Boys, né? Os The Boys Cetas, outro lacre. Não dá para entender. De mais ou menos tinha Reacher, que é aquele policial ex-veterano lá que investigava, né? Mas eu prefiro muito mais o filme de mesmo nome, Reacher, interpretado pelo Tom Cruise. Para mim é até melhor do que a série. Fora isso, a Amazon não tem nada no seu streaming. Tu fala assim, vou ver alguma coisa na Amazon. Tu passa lá, 2 passadas, acabou. A maior audiência da Amazon foi ter contratado o youtuber MrBeast para fazer agora uma temporada lá de jogos. Fora isso, é fracasso atrás de fracasso, porque só lacração. E quem lacra não lucra. E agora resolveram apostar na Bíblia. Só espero que não inventem nada da história da Bíblia ou mudem alguma coisa na história de Davi, né? Agora sim, vamos lá, depois que eu já meti o malho na lacrate, vamos lá falar da Casa de Davi, né? E eu vou dando meus pitacos enquanto vocês vão vendo aí cenas do trailer. A produção é primorosa, parece até um filme. A série vai retratar a história do pastor de ovelhas que era ignorado por sua família até ser ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei de Israel. Assim, de cara, me incomodou uma coisa, porque as pessoas que conhecem a história de Davi sabem que ele era ruivo, né? E poderia ter sido retratado ruivo, porque é facilmente feito isso pela produção. Mas, como eu falei, eu curto muito histórias bíblicas, eu sempre curto que as histórias bíblicas sejam feitas como está escrito na Bíblia, né? Na Torá. Mas deixando os cabelos de lado, voltando às cenas vistas no trailer são entusiasmantes. A série faz uma chamada que a vida de Davi mudou por causa da pedrada que ele deu em Golias. Mas a vida de Davi é muito mais rica que só essa pedrada de Golias. Eu poderia ficar aqui horas fazendo vídeo falando sobre Davi. Para começo de conversa, Davi era um artista, um músico, um poeta, assim como eu. Era um filho mais novo, né, de vários irmãos, e ele era maltratado e esnobado pelos irmãos, né? E fora isso, falando em irmãos, na Bíblia, na Torá, tem vários problemas com irmãos, né? Caramba, se for pensar, é esse do Davi, aí tem José do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Por que não vendemos José aos ismaelitas? Deixa José. Eu já disse que ele vai morrer. Pense bem, Simeão. Se vendermos José, não vamos sujar as mãos com o sangue de nosso irmão. E como escravo, ele vai ser levado para longe, nunca mais nos atormentará. Socorro! Me tirem daqui! Tem Caim que matou Abel. Irmão,
Mas isso acaba aqui. E se parar para pensar, até hoje tem briga de irmãos, né? Porque os descendentes de Abraão com Sara, que na verdade Sara e Abraão receberam a promessa de Deus que iam ter filhos, né? Que ia ter filho, só que aí Sara ficou duvidosa, Abraão ainda escutou a Sara falando, né? Ela já com 90 anos, não vai ter filho nenhum, então deita lá com a concubina. Aí o que aconteceu? Nasceu o outro descendente que deu a origem árabe de Abraão, aí depois nasceu-se Isaac, e até hoje tem essa briga dos irmãos descendentes de Abraão. Cara, essa história de irmãos na Bíblia realmente é complicado. Mas voltando a Davi, que aliás tem uma série na Rede Record muito boa, de uns 30, 40 capítulos, de 2012. Como um simples pastor de ovelhas se tornou Rei Davi, a nova minissérie da Record. Que conta a história de Davi desde que ele era pequeno até a desgraça com seus filhos, né? O rei Davi, ele foi ungido, né, pelo profeta Samuel, né, a mando de Deus, para se tornar o grande rei de Israel, o grande rei Davi, que até hoje aqui em Israel, em todos os lugares, é King Davi, né? Então, ele cometeu também pecados terríveis. E isso me aproxima muito dele, de um ser humano, assim, com os mesmos defeitos, né? Porque qual era o problema de Davi? Davi era mulherengo. Ele cobiçou a esposa de outro e mandou esse outro para a guerra. Uma guerra no qual a morte era certa, só para ficar com Batseba, a viúva. Mas, na verdade, antes disso mesmo, ele tinha cometido adultério. E aí veio o inferno de Davi, porque começou a ter os problemas com os próprios filhos, né? Esse filho mesmo morreu assim que nasceu, e fora todos os outros problemas com os filhos que ele teve, até chegar ao Salomão, que foi o descendente dele que ficou no trono, né? O grande rei Salomão, o sábio rei Salomão. Mas eu não vou continuar falando, mas essa história também tem spoiler de mais de 3.000 anos, né? Eu poderia até contar ela toda para você, mas não vou estragar a experiência de ver o seriado, se for assim, o caso de você querer ver. Mas por que Davi foi escolhido dentre tantos outros, se Deus sabia que ele ia cometer tantos pecados? Dizem, está escrito na Bíblia, que Deus escolheu porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração de Deus. Por isso que ele foi escolhido. Essa é a própria explicação que está na Bíblia. E eu estou doido para ver a série. Eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo bíblico, né? Então, se você quiser que eu continue falando mais desse tipo de conteúdo, na verdade é que eu posso falar de qualquer assunto. Não tem problema nenhum, tá? Deixa aí o que você quer, sua sugestão, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, esse botãozinho vermelho aqui, beleza? Hasta la vista, fui!